para fundamentar a guarda do sábado, eu acho temerário por causa dessas duas vertentes. É uma visão e também é uma inferência, né? Por exemplo, você pega o texto de Zacarias, tem, abre aspas lá, uma anja. Uma mulher que tem um F e tem duas asas, tá bom? Quer dizer que no céu tem uma anja. E quando Yeshua gritou do alto do Gólgota, Tetelestai, está consumado, está pago, todas as sombras, todos os antítipos se cumprem na pessoa de Jesus e ele é o descanso da graça. Mas com relação aos 10 mandamentos propriamente dito, todos os 10 mandamentos eram sombra ou só o Shabat era sombra? Porque se os 10 eram sombra, então hoje também eu estou desobrigado da obrigatoriedade da idolatria, do não profanar o nome de Hashem e tudo mais. Não, mas se todas essas sombras continuam valendo, não seria mais preciso dizer assim, é apenas o Shabat que é uma sombra que não continua valendo? Ou qual é o sentido da palavra sombra? Professor Rodrigo Silva, qual é o problema disso aqui? É que nós não temos, inclusive vou pedir ao senhor aqui, como o senhor disse, humildemente, apresentar um texto no Novo Testamento mostrando que deve-se guardar o sábado. Uhum. O senhor tem esse texto? Tem, vou dar um exemplo aqui pro irmão. Tá bom. Eu não vou ter a passagem, guarde o sábado, mas eu vou ter o pressuposto dele, como eu também não tenho uma passagem no Novo Testamento claramente falando de não levar o nome do seu Deus em vão. Apocalipse capítulo 19 fala o seguinte: abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto, grande chuva de granizo. Depois que ele fala que ele viu a arca da aliança no santuário, concordo que você pode falar assim, mas não está explicitamente falando guardar o sábado, mas o Espírito, você como advogado sabe que a gente tem que ver a letra da lei e o Espírito da lei, como o próprio Paulo fala, o Espírito mata, a letra mata, o Espírito que vivifica. Então só a guisa de ilustração, se João viu no céu a arca da aliança, ele viu os 10 mandamentos. E o que ele viu no 4º mandamento? Guardar domingos e festas, ou ele viu o mandamento borrado? E é interessante que em nenhum lugar ele fala que ele viu a arca da aliança modificada. Ele falou que viu a arca da aliança e em seguida ele fala para guardar os mandamentos de Deus e adorar a Deus como Criador. Então veja que o pastor Rodrigo Silva tem que fazer uma construção teológica, que de fato, né, pastor Rodrigo, nós não temos um mandamento explícito. E outra coisa, o senhor está advogando aqui em uma visão, né, porque João está tendo uma visão, eu acho muito temerário firmar uma doutrina no Novo Testamento sob a perspectiva de uma visão. Então, usar esse texto aqui para fundamentar a guarda do sábado, eu acho temerário por causa dessas duas vertentes. É uma visão e também é uma inferência, né? O senhor teve que construir um argumento para dizer, olha, João viu Aaron Aberite, a arca da aliança no céu, e também os mandamentos de Deus. Então, não há uma clareza sobre a guarda do sábado. Por exemplo, você pega o texto de Zacarias, tem, abre aspas lá, uma anja. Uma mulher que tem um F e tem duas asas, tá bom? Quer dizer que no céu tem uma anja. Mirra, e o Shabat é para nós também cristãos ou é algo exclusivo para o povo judeu? Eu vou defender o versículo em Êxodos. Veshameru bnei Israel et Shabat. Lasot et Shabat edorotam beritolam. O povo de Israel vai cumprir o Shabat. Vai ser um pacto eterno entre eu, Beini, o Ven bnei Israel, entre eu e o povo de Israel. Od hi leolam é um sinal eterno. Então, para nós, sendo congruentes com o texto, o Shabat é para o povo de Israel. Há uma corrente majoritária que diz exatamente o que ele falou. O Shabat é para o povo de Israel. Mas há outros rabinos que entendem que não, que o Shabat é para a humanidade. Nós temos essas duas linhas. Até, se você pegar o Maimônides e o Rash, você vê que o Maimônides chegou a dizer que o não-judeu que guarda o Shabat, ele merece a pena de morte. Aí depois já tem o Ravi vai dar uma outra interpretação, meio amenizando. Há um meio termo que acha assim, não, o que não é judeu, ele pode guardar o Shabat, mas não como judeu. Então tem essas linhas. Se eu guardo o Shabat, dependendo da linha que se segue, citei aqui o Maimônides, eu estou cristianizando o judaísmo, o que é um erro. Por outro lado, pensando agora no outro lado da bancada, se eu guardo o Shabat, eu estou judaizando o cristianismo. Jesus disse, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. E é interessante que ao Jesus falar isso, tem uma passagem no Talmud, que depois eu posso ler aqui, que fala que o Shabat foi feito para o judeu, e não o judeu para o Shabat. Jesus parece estar falando a mesma coisa, só que ele troca a palavra judeu pela palavra homem. Então a interpretação de Jesus parece que o Shabat foi feito para a humanidade, e não a humanidade para o Shabat. E o Shabat é uma bênção, mas jamais pode ser um objeto de arrogância espiritual, de achar que eu sou sabatista, eu estou mais santo do que vocês. Porque, como o próprio Mirra disse, o Shabat ele é exclusivo para o judeu. E nós, como cristãos, não precisamos cumprir esse mandamento, porque Cristo trouxe uma nova perspectiva no Novo Testamento acerca dele. Inclusive, quando nós falamos de Shabat, também é importante ressaltar que o cumprimento, pelo menos do princípio, seria muito importante para a humanidade, seria muito louvável e, inclusive, não teríamos tanto burnout, né, se as pessoas seguissem pelo menos o princípio do descanso. Tem gente que não quer descansar. O princípio é importante, tanto do âmbito espiritual quanto do âmbito social. Mas existem textos, e eu quero me focar muito nisso, que deixam muito claro e evidente
que não há necessidade mais de cumprirmos o sábado. E eu vou citar já de início Colossenses 2, versículo 16 e 17, que é o texto áureo, pujante acerca disso. Rapaz, que se diz, alguém portanto, tivesse aqui, diria que o senhor soltou a criptonita, né? O áureo pujante ainda ficou mais divertido Não é, ainda, né, né? Rodrigo? É a criptonita, né? Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, no plural, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então, acho que esse versículo, ele já deixa muito claro, porque todas as vezes que a Bíblia cita no Novo Testamento o sábado, são cerca de 60, todas elas têm a ver com o sábado semanal, e nunca com um sábado anual ou outro tipo de sábado. Ok.